Evangelho de São Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 3. Todos encontraram? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Amém? Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Amados irmãos, podeis assentar. A palavra do Senhor fala aqui nas bem-aventuranças, e nós já dizemos que bem-aventurado significa feliz, né? Significa feliz. Beleza, obrigado. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Será que a Bíblia aqui está dizendo que é bem-aventurado aquele que não tem nada, aquele que é pobre, aquele que é miserável, aquele que não tem um tostão furado no bolso? Não é disso que a Bíblia está falando aqui. A palavra do Senhor não está dizendo nesse contexto, não está dizendo nesse contexto de pobreza, mas ela está dizendo no contexto, na dependência que nós precisamos ter do Senhor. Quando nós vamos orar a Deus, quando nós vamos falar com Deus, nós costumamos ficar ali tempos e falando, e muitas das vezes nós não expressamos a nossa dependência do Senhor. Ó Deus, eu sou dependente do Senhor para respirar, eu sou dependente do Senhor para viver, eu sou dependente do Senhor para estar na tua casa, porque se o Senhor não me der força, eu não tenho condição de estar na tua casa. Nós somos dependentes do Senhor em tudo. E quando diz pobre em espírito, quer dizer que nós somos tão insignificantes. Nós somos. Me ajuda aí, né, Rebeca? Vai. Aí não dá. Nós somos tão insignificantes, nós somos tão pequeninos, que a palavra, quando diz pobres de espírito, está dizendo isso. Que nós somos tão insignificantes, nós somos tão pequeninos, que a grandeza de Deus, ela tem que ser para nós algo extraordinário. Ela tem que ser algo para nós que nós não podemos nem dimensionar. Tamanho é a nossa pequenez diante de Deus. Tem pessoas que acham que pelo muito ter, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, então eu posso isso, eu posso aquilo, eu faço, eu aconteço e tal, mas diante do Senhor não tem validade nenhuma aquilo. A nossa salvação, ela não está atrelada a ter ou a ser, mas ela está atrelada a crer. Se nós olharmos como Jesus viveu nessa terra, como ele caminhou por essa terra, né? A humildade de como Jesus ele agia em várias situações, ou em todas as situações, nós olhamos e olhamos para a nossa vida de hoje, nós olhamos o tanto que nós somos soberbos, o tanto que nós somos orgulhosos, o tanto que nós achamos que temos, que somos e que podemos, e não estamos nem aí para nada, quando na verdade, para que nós possamos servir ao Senhor, a palavra fala que feliz é aquele pobre em espírito, feliz é aquele, né? Bem-aventurado é aquele pobre em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então aquele que é soberbo, aquele que é orgulhoso, aquele que é isso, que é aquilo, o reino dos céus não é dele, ele não vai nem herdar o reino dos céus. Pastor, mas no final Deus vai perdoar todo mundo, Deus vai isso, prova isso na Bíblia. Onde é que está escrito isso? Prova na Bíblia que no final Deus vai perdoar todo mundo e todo mundo vai ser salvo. Você acha que se fosse assim, a maioria de nós estaríamos dentro de uma igreja numa sexta-feira, com calor desse, ouvindo a palavra do Senhor? Não estaríamos aqui. Temos que ser realistas, nós não estaríamos aqui. Hoje vários irmãos nossos não estão aqui, alguns estão preparando para o casamento de amanhã e etc e tal. Vários irmãos nossos não estão aqui e tal, alguns trabalhando, outros fazendo outras coisas, outros fazendo outras,
Mas o que nós temos que entender, amados irmãos, é que ser pobre em espírito é sermos humildes, é entendermos a nossa insignificância diante da grandiosidade que é o nosso Deus. E o nosso Deus nos amou dessa forma, sendo humildes, sendo pobres e entendendo e aceitando que nós somos totalmente dependentes dele. Não existe nada que nós possamos fazer que vai fazer Deus amar o Edinho mais do que ama a mim, amar mais a Vanessa do que ama a irmã Antônia. Nada. Não tem nada que eu faço que vai fazer Deus amar mais aos irmãos do que a mim, porque o parâmetro do amor de Deus é igual para todo mundo. O parâmetro do amor de Deus, ele é um só, e Deus ama aquele que é humilde. Eu fico às vezes vendo certas situações, e eu conversava ontem com o pastor Josué. Nós estávamos resolvendo algumas questões da igreja, e a gente conversava algumas coisas, e a gente falava sobre isso, como que as pessoas hoje, elas leem na Bíblia apenas textos que lhe interessam. É verdade, elas leem na Bíblia textos que lhe interessam, porque se você pegar as bem-aventuranças aqui e colocar essas bem-aventuranças em prática, você vai ver que não é nem um pouco fácil servir o Senhor. Não é nem um pouco fácil nós tomarmos esse nome de crente. Não é nem um pouco fácil nós tomarmos esse nome de cristãos. Um conselho que eu dou a vocês: nunca orem pedindo a Deus: Deus, eu quero ser como Jesus é. Nunca faça isso. Nunca faça isso, porque você não ia suportar o que Jesus suportou nessa terra. Você não ia suportar as coisas que ele suportou nessa terra por amor a nós. E olha que ele falou que nós faríamos obras iguais ou até maiores do que ele fez. Ah, Deus, eu quero passar pelo sofrimento de Jó. Faz uma bobagem dessa não. Você não ia aguentar 1 milímetro do sofrimento de Jó. Você não ia. Jó era um cara que tinha tudo. De repente Jó perde tudo, perde os filhos, carrega a alça de 10 caixão dos filhos dele, perde todos os seus bens, e perder os bens não era tudo, mas perder a família, escutar a própria mulher dizer: olha, amaldiçoa esse teu Deus, e morre. E no entanto ele não fez nada disso, ele permaneceu em humildade. Ah, Deus, eu quero ser como Moisés. Faz isso não, faz isso não. Moisés lutou 40 anos com aquele povo no Egito, povo ingrato, um povo de dura serviço, um povo que reclamava de tudo, um povo que não queria saber de nada, um povo que Deus tirou eles da escravidão, mas chega num certo ponto eles querem voltar para a escravidão, porque lá onde eles estavam não tinha cebola para eles comer. Um povo ingrato, um povo que apurrinhou tanto Moisés, que em vida Moisés não entrou na terra prometida por causa daquele povo. Ah, pai, eu quero ser como Davi. Faz isso não, pede não. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas olha como que foi o final de Davi. Olha como foi parte do reinado de Davi. Davi, ele olha uma mulher lá tomando banho pelada lá, fica doido com a mulher, manda buscar a mulher, adultera com essa mulher, engravida essa mulher, escreve uma carta para colocar o marido dela no fronte de batalha para ele morrer, para depois ele poder ficar com essa mulher. Aí chega lá um profeta e fala: olha, tinha um homem que tinha muitas ovelhas, era muito rico, tinha muitas ovelhas, e tinha um homem que tinha só uma ovelhinha, e aquele homem que tinha muitas ovelhas foi lá e pegou a ovelhinha que aquele homem tinha, e matou aquela ovelhinha, e ficou com aquela ovelhinha para ele lá. E Davi fala: o quê?
Eu quero saber quem é esse homem, porque esse homem tem que pagar 4 vezes mais, ele tem que morrer. E o profeta fala: esse homem é você, Davi. E por causa disso, a casa de Davi vira uma bagunça. O filho estupra a própria irmã. O outro filho toma o trono do pai. O outro filho mata o outro filho. E a casa de Davi vira uma confusão daquelas. E Davi não morre em paz, porque ele sabia que quando ele morresse, os primeiros que eles iam matar quem era? Batseba e Salomão. E Davi teve que fazer um negócio lá e inverter a ordem, pedir a Deus que invertesse a ordem, para que Salomão, que era um dos seus últimos filhos, fosse ordenado rei. Então não fica pedindo para viver a vida dos outros. Não fica pedindo, olhando os grandes homens da Bíblia: eu quero ser como Jonas. Tá? Olha o que aconteceu com Jonas. Jonas estava lá. Deus fala: vai lá pregar na grande cidade de Nínive, porque senão aquele povo todo vai ser consumido. Em vez de ele ir para lá, ele vai para cá. E aí ele vai parar na boca de um grande peixe. E aí é a primeira vez que a gente ouve falar que um grande peixe faz uma dieta de 3 dias, né? Porque se o peixe comesse qualquer coisa, o suco gástrico derretia Jonas dentro da barriga do grande peixe. E no entanto, o peixe resolve vomita Jonas lá na praia de Nínive. E Jonas vai lá e prega para a cidade de Nínive. 120 mil pessoas, se eu não estou enganado. Você pregou sobre isso, deve saber. 120 mil mesmo, né? 120 mil pessoas são salvas e aceitam Jesus, aceitam a pregação de Jonas ali. Porém, Jonas ainda não concordou com aquilo ali, falou: mas não é possível. Nasce lá a boboreira, lá, sei lá o que é aquilo, cresce, dá uma sombra para Jonas. No outro dia ela morre. Jonas quis questionar a Deus: mas a boboreira nasceu hoje e o Senhor matou a boboreira. E Deus fala para ele: mais vale as 120 almas de Nínive, ou mais vale essa boboreira aí, que nasce hoje e morre no mesmo dia? Então às vezes nós ficamos querendo viver a vida dos outros. Nós queremos: eu quero ter a vida do Yuri, eu quero ter a vida do Edinho, eu quero ter a vida da Vanessa. Mas ninguém sabe o que cada um passa para chegar até onde chegou. Ninguém sabe os calos no joelho para chegar até aqui. Nós temos aqui 2 pessoas com mais de 70 anos de idade, que é o seu Zé e a irmã Antônia. Nenhum de nós ainda chegou na idade deles. E nenhum de nós sabe o quão calejados são os joelhos dos dois. Nós não sabemos, nós não vivemos isso ainda. Às vezes nós achamos: eu quero ter a vida igual a vida do Neymar. Mas você não sabe o que o Neymar passa? Você acha que o Neymar é muita coisa, é muito isso, é muito aquilo? Muitos aí falam: o Neymar é crente, o Neymar é isso, o Neymar é aquilo. Mas que testemunho de cristão que o Neymar dá? Ajudar os outros com cesta básica é testemunho de cristão? Nós somos a Bíblia que muitos aí vão ler. Pastor, o senhor está julgando? Não, é fato. Vai para a internet, vai olhar aí as coisas que você vê. O cara sai com 50 mulheres, sai com 200 pessoas, com não sei o que. Isso é testemunho cristão? Não é testemunho cristão. Mas o camarada, não sei o que, o fulano de tal, ele é o homem mais rico do mundo e ele doa bilhões para pesquisa, não sei do que. Amém, tá. Mas ele aceitou Jesus? Ele aceitou Jesus? Mas o homem descobriu a cura do câncer, tá, glória a Deus. Mas ele aceitou Jesus? Ele aceitou? Existe um médico dos médicos que não depende de outro médico para curar ninguém. Essa pessoa chama-se Jesus de Nazaré. Ele não depende de outro médico para curar ninguém. Os médicos hoje, eles são autoridades sobre nossas vidas? São. Se você está lá enfermo e você vai lá fazer um exame, você vai fazer isso, você está lá sobre a tutela daquele médico. E Deus pode usar aquele médico para te curar. Mas se Deus também não quiser usar, se Deus quiser falar assim: a partir de agora você não tem mais nada, acabou. Às vezes nós passamos por dificuldades, passamos por enfermidades, porque temos a língua grande, falamos demais, falamos dos nossos irmãos, que é um exemplo. Arão como é que é o nome da irmã de Moisés lá, tio? Miriam.
Ah, mas Moisés não sei o que, Moisés está achando não sei o que, tal. Ele enfia a mão no peito e sai com a mão leprosa. Aí Moisés vai lá interceder por eles. Ô Senhor, não deixa isso acontecer com eles não. São meus irmãos, que não sei o que e tal. Mas ela ficou uma semana fora do arraial como imunda, porque ela teve lepra. E a lepra dela foi por quê? Porque ela falou mal do profeta, falou mal do irmão. Às vezes você fica doente, você fica aí, né? Você é uma pessoa cheia de enfermidade. Mas por que você é cheio de enfermidade? Porque sua boca só sai uma maledicência. Não, eu desejo que aquela pessoa ali morra. Eu desejo que aquela pessoa ali não sei o que. Eu desejo que aquela pessoa não sei o que. E aí o que vai acontecer com você? Você está traindo o que da sua vida? Maldição. Maldição da sua vida. Nós estamos orando aqui. A Lucimada já está há quanto tempo, Lucimada? 35 dias orando às 7 horas da manhã. Nesses 35 dias que ela está orando às 7 horas da manhã, ela está num propósito com o Senhor, e o Senhor tem dado a ela respostas. E eu estou há 5 dias orando no propósito, 5 horas da manhã. Eu levanto às 4h30 da manhã. Nós dois, a Lucimada nos dois, nós levantamos 4h30 da manhã e a gente vem para cá. Dois dias foi só eu e ela que veio. Oramos e tal, falamos com Deus. Aí depois no outro dia veio o Bruno 2 vezes, a Raquel começou a vir também. Hoje o Edinho estava conosco aqui hoje. E nesses 5 dias que nós estamos orando, Deus deu uma resposta para mim de um pedido que me foi feito numa tarde. Eu orei no outro dia de manhã, à tarde Deus já deu uma resposta. Tinha uma criança de 4 meses que estava no hospital, precisando de tomar soro, precisando disso, daquilo. Deus tirou aquela questão do aparelhagem de oxigênio, não é soro não, gente, oxigênio, tirou a criança da UTI e a criança já está no quarto. A oração é a chave de tudo, mas bem-aventurados, né, como diz a palavra, os pobres de espírito. Não adianta você chegar aqui pelo muito falar, se o teu coração não é humilde, se o teu coração não é pobre na questão da dependência de Deus, que aqui não está falando nada de questão de dinheiro, não está falando nada de questão de financeiro, é dependência de Deus. Quando eu sou dependente de Deus, as coisas acontecem. Eu vou dar uma coisa que eu aprendi, e eu vou dizer, é claro que isso não é numa oração pública que a gente utiliza. E eu, a partir dessa semana que vem, eu vou levantar às 4 horas da manhã. Eu vou orar 1 hora na minha casa. E aí que eu vou vir para a igreja para orar às 5 horas da manhã. Mas esse 1 hora que eu vou orar, não vai ser 1 hora falando, vai ser 1 hora prostrado, para mim ouvir a voz de Deus, para mim ouvir a voz do Senhor. E sabe por que eu vou estar prostrado? Porque prostrado o diabo não te derruba. O diabo não derruba quem já está prostrado diante de Deus. Muitas orações que você faz, antes mesmo de você fazer, o diabo já te tomou a oração. Sabe por quê? Porque você está ali, Deus, faz isso, faz aquilo outro, não sei o que, amém. E você não fica ali 2 minutos calado, porque às vezes Deus vai falar para você, continua, e vai começar a lembrar você de pessoas que você precisa orar, de pessoas que talvez você nem lembra, mas que você precisa orar por elas. Mas a sua ânsia, a sua gana de acabar a oração é tão grande que você quer levantar logo e acabar, e não quer mais orar. Ah, eu vou parar, a minha oração já está bom, já orei 5 minutos, está bom demais. Eu fico impressionado, tem gente que durante o dia não tira 2 minutos para orar, para falar com Deus, ou pelo menos tira 2 minutos para falar assim, Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. Essa madrugada passada, as meninas dormem no meu quarto, a Melissa, mas a Rebeca, e elas estavam fervo, e eu não estava com um pingo de paciência e tal. Peguei meu travesseiro, fui lá para a sala. Aí daí a pouco a Alice foi lá, eu já estava até cochilando já.
A Alice foi lá, me tampou, eu despertei. E depois eu dormi, eu sonhei a noite inteira. A noite inteira. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu sonhei que eu estava com um grupo de pessoas e havia uma pessoa ensinando sobre escatologia bíblica, ensinando sobre arrebatamento da igreja. A noite inteira a pessoa ensinou sobre isso. E tinha uma mulher dentro da nossa igreja, estava com uma roupa assim meio curta assim e tal, e aí ela levantou e saiu, entrou dentro de uma casa, e daí a pouco ela já voltou com uma outra roupa, uma roupa mais comportada, mais vestida. E durante o tempo todinho que ela levantou, que ela saiu, que ela fez isso, que ela fez aquilo outro, as pessoas que estavam ali assentadas estavam compenetradas, ouvindo o ensinamento sobre o arrebatamento da igreja. O que significa isso? Que nós temos que estar atentos e que nada pode tirar a nossa atenção daquilo que o Senhor está falando conosco. Porque às vezes o Senhor está querendo mostrar algo para você, mas qualquer coisinha, qualquer mosquito que passa perto de você tira a sua atenção. Qualquer brincadeira tira a sua atenção. Deus quer mostrar, Deus quer falar conosco, Deus quer trazer para nós um grau de intimidade, mas a gente quer só um pouquinho dessa intimidade. A gente quer só um pouquinho, quando Deus quer te mergulhar nas profundezas da imensidão dele, mas você quer só um pouquinho da intimidade. Por quê? Porque se você se aprofundar na intimidade com Deus, Deus vai mostrar para você o quanto que você precisa mudar, o quanto que você precisa transformar. Deus não fica pegando coisa velha e remendando, não. Nós temos que parar com esse negócio. Quem fazia muito isso, a irmã Antônia vai lembrar, porque eu lembro disso com 49 anos, quando a gente chegava naquelas casas na roça, aqueles lençol de chitão, aquelas coxas que era tudo remendado, uns trem velho, remendava daqui, remendava dali, e fazia uma coxa, e falava que era bonito aquilo. Onde que aquilo é bonito, gente? Nunca que trem é bonito, não. Pegava que tem tudo remendado, remendava daqui, remendava, pegava um pedaço daqui, um pedaço. A coisa mais esquisita que eu achava no mundo é quando ia dançar quadrilha, tinha que remendar a calça. Ah, pelo amor de Deus, onde que os outros da roça não ficam andando com calça remendada? Eu, pelo menos no lugar que eu vou, eu não vejo os outros, nas roças que eu vou, eu não vejo os outros usar calça remendada, não. Remendada aqui, remendada no meio da bunda. Pela misericórdia, eu não vejo isso. Se os irmãos veem isso aí, eu não vejo isso. Eu tenho 49 anos, meu avô era dono de fazenda, visitava meu avô, eu não via isso não, entendeu? Aí as pessoas ficam achando que Deus é Deus de remendo, que Deus é Deus que fica pegando, costurando coisa velha. Deus não faz isso não. A Bíblia fala que Deus não coloca vinho novo em odres velhos, porque contamina. Você pega um pedaço de pano velho, coloca um pedaço, fala um pano para mim aí, Vanessa, um modelo de pano assim, uma viscose, por exemplo. Você pega uma viscose e pega na camisa do algodão do Yuri, vai dar certo, gente? Seda, vai dar certo? Não vai, não vai. E as pessoas ficam achando que Deus é esse Deus de costurar as coisas, de remendar as coisas. Deus é Deus disso aqui, ó, aliança. Deus é Deus de aliança. Aliança não tem lado, não. Olha aqui, aliança não tem ruptura. Nosso Deus é Deus disso, de aliança. Nosso Deus não é Deus de remendo, não. A cigana que falou para você que o nosso Deus é Deus de remendo, mentiu para você. E fica acreditando nessas coisas. Igual no estudo, nós falamos aqui na quarta-feira. Ah, acredito no poste lá que traz a pessoa lá. Isso é remendo. E as pessoas ficam acreditando nessas coisas. E aí a pessoa se acha autossuficiente. É outra coisa que a cigana que falou isso para você, mentiu para você. Você não é autossuficiente para nada. Você não é autossuficiente nem para você respirar. Porque se Deus não tivesse te dado um pulmão e não tivesse te dado um milímetro de fôlego de vida, de vontade de puxar esse ar, você já estava morto aí há muito tempo. Se Deus não tivesse te dado um pinguinho de saúde para você ficar lá, Yuri, ó, e tal, tu passava fome, tua família não tinha o que comer.
Se Deus não tivesse te dado inteligência, Edinho, para você estar lá fazendo serviço e tal, tu estava sem emprego aí. Verdade é essa. Nós temos uma pessoa aqui, ó, estudada. Vanessa é estudada, Vanessa fez curso, vinha todo dia na Kombi lá fazer curso, não é, Vanessa? Tudo quanto é curso que essa menina faz e tal. E pergunta para ela se as portas de emprego estão tão fáceis assim. Estão, Vanessa? E ela é estudada. Pergunta para ela se é fácil. Não é fácil. Mas eu creio que na hora que Deus fala, agora é a hora de eu exaltar minha filha, vou colocar ela por cabeça e não por cauda. Vou colocar ela no melhor serviço. É lá que ela vai ser chefe lá. Tudo tem o seu tempo. Mas Deus não fica caçando remendo na vida de ninguém, não. E Deus não é remendo também para a nossa vida, não. Ó Deus, eu estou com um buraco aqui, então o Senhor vem aqui e tampa esse buraco aqui. Ó Deus, eu estou com um negócio na cabeça aqui, então o Senhor vem aqui e tampa esse buraco. Deus não é Deus disso também, não. Deus é Deus Deus é Deus do completo. As pessoas querem descansar. Pastor, não aguento mais, estou cansado, não sei o que, tal, pá. A gente cansa o corpo físico? Cansa. A gente cansa. Aonde a gente descansa o corpo físico? Aonde? Na cama. A gente descansa na cama. É ou não é? É nem no sofá, é na cama. Porque no sofá você fica tudo torto. Não é a mesma coisa. Você descansa o corpo físico, é na cama. Mas e quando o meu cansaço é espiritual? E quando o meu cansaço é de alma? Aí eu vou mostrar para você aonde você descansa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quando você está ali, nem o diabo te vê. Quando você está ali, nem o diabo te vê. Só que tem muitos de nós que quer descansar o espírito e a alma na cama. Vai descansar? Não. Você vai levantar e vai estar do mesmo jeito que você deitou. Por quê? Se acha autossuficiente. Eu postei um negócio no grupo essa semana. E ontem eu estava discipulando o Edinho, a gente até falava sobre isso. Eu acho interessante demais o Maciel. Pena que ele não está aqui para ouvir, mas depois você transmite isso para ele. Eu acho interessante demais o Maciel. Por quê? Maciel foi uma alma que nós ganhamos aqui na igreja, junto com a Vanessa e o Ian. A Vanessa vai lembrar disso, não vai me deixar mentir. Se eu escapar, você me corrige. O Maciel, de todas as pessoas que eu ganhei aqui, foi a pessoa mais afoita que teve aqui nessa igreja. Estou errado ou estou mentindo? Foi a pessoa mais afoita que teve aqui. O Maciel, quando ele converteu, ele achou que ele ia ganhar os outros no laço. Não é, Vanessa? Não, porque não sei o que, você tem que aceitar Jesus e daquele tamanho dele. Não, eu vou aceitar porque de medo. Foi o cara mais afoito que eu tive aqui. Mas em compensação também, foi uma das pessoas mais humildes com quem eu trabalhei aqui dentro da igreja. Sabe por quê? Porque o Maciel, todas as vezes que ele tinha qualquer dúvida, se ele ia gravar um vídeo, se ele ia fazer alguma coisa, pastor, vê se eu não errei, vê se eu não falei alguma coisa de mim. Isso é humildade. Essa semana passada ele mandou um vídeo para mim, eu demorei 3 dias para conseguir assistir o vídeo. Não é porque o vídeo era grande, é porque eu não tive tempo mesmo. E quando eu assisti, eu falei, posta nas suas redes sociais, bombardeia as suas redes sociais com esse vídeo. Seu vídeo está perfeito. Eu não vou fazer o que a Bíblia fala para eu não fazer, gente. A Bíblia fala, vai atrás dos órfãos e das viúvas, porque quem conhece a palavra de Deus
entendeu? Ela tem que vir, porque o sacrifício de Jesus já foi feito. É por isso que as pessoas não entendem quando a Bíblia fala para não lancei pérolas aos porcos. Tem um monte de gente aí que você fica indo lá, ô fulano, você tem que ir para a igreja, ô fulano, você tem que não sei o que, ô fulano, vai para a igreja. Cara, você se torna chato, você se torna uma pessoa chata, uma pessoa que ninguém quer estar perto de você, você se torna uma pessoa que incomoda os outros, e não incomoda não é pela palavra não, porque a palavra de Jesus, a palavra do Senhor fala, que ela de modo algum, ela vai voltar vazia. Então se a pessoa ouviu há 20 anos atrás, alguma coisa ficou dessa palavra lá. Agora a pessoa quer forçar os outros a vir, não é assim que funciona, gente. E nós temos que aprender isso. Não é assim que funciona. Não é assim, não é por força nem violência, é pelo Espírito. Às vezes o tempo que você está lá, enchendo a paciência da pessoa, enchendo a cabeça da pessoa, você deveria estar orando, para que as cadeias fossem quebradas na vida da pessoa, para que as cadeias fossem quebradas. Às vezes você ora por tudo, ora por isso, por aquilo, mas você não ora pela prisão que a pessoa está. E qual que é a prisão que as pessoas estão hoje? Droga, prostituição, bebida e uma série de coisas. Pessoas presas na depressão, na internet. Vocês nunca vão ver eu ir para a internet e postar um vídeo na internet sem eu ter certeza daquilo que eu estou falando e sem estar debaixo da cobertura do Espírito Santo. Vocês não vão ver eu fazer isso. Vocês não vão ver eu fazer isso. Eu tenho mais de, se for somar as redes sociais, as duas que eu tenho utilizado mais, eu tenho mais de 700 publicações nas mídias sociais. Um monte de gente assiste aquilo ali, compartilha, etc e tal. Mas você pode ver, não tem nada que eu falo ali que está fora da palavra. Porque se estiver fora da palavra, eu vou lá e deleto na hora. Hoje mesmo o João do mercado lá enviou um vídeo do senhor para minha mãe. Vídeo meu lá do... Ah, mas aquilo lá é diferente, né? Aquilo lá era propaganda, né? E tal. Ele fez eu gravar uma propaganda com ele lá no mercado dele hoje. E tal, glória a Deus. Mas as pessoas nos assistem pelas mídias sociais. Então, por exemplo, o Bruno grava lá os vídeos dele lá. Ele tem um público que ele atinge. Eu tenho um público que eu atingo. A Vanessa gravar, ela vai ter um público que vai atingir. Cada um de nós tem. Agora, uma coisa que nós não podemos querer ser, e eu não vi discípulo nenhum de Jesus querer ser maior do que o seu mestre. Nenhum dos discípulos quis ser maior que Jesus. Nenhum deles. Nem Judas quis ser maior que Jesus. Por que isso? Porque o mestre, além dele fazer, ele ensina a fazer. Eu não posso ter vergonha igual hoje. Ontem, eu não sei quem olha meus status aí, viu que ontem eu postei assim: por motivos particulares, hoje eu não vou atender ninguém. Vocês viram isso lá? Ontem eu não estava bem para atender ninguém. Ontem eu não queria falar com ninguém. Eu liguei para o meu pastor para ser discipulado por ele, porque ele é a minha liderança. Liguei para ele, fiquei mais de 1 hora com ele no telefone. Falei: pastor, estou passando isso, aquilo outro, estou vivendo isso, nós estamos passando por isso. O que é que eu faço nessa situação? O que é que eu faço assim? Já? E ele, com a sabedoria que o Espírito Santo deu a ele esclareceu ponto por ponto daquilo que eu precisava. Ponto por ponto. Teve 1 hora que eu estava falando algo que eu estava vivendo e ele falou assim: pera aí um minutinho. E ele orou lá e falou: olha, o Espírito Santo está mandando eu te dizer para você fazer assim, desse jeito. Quando eu acabei de conversar com ele, chamei o Lucimar, falei: Lucimar, vamos agir dessa forma, assim, assado. E isso não é só coisa de dentro da minha casa, mas coisa de dentro da igreja, coisas que a gente vive dentro da igreja.
Às vezes as pessoas acham que pastorear uma igreja é muito fácil. Você vem para cá, abre a igreja, paga a conta de água, de luz, internet, ventilador, abraça o irmão, visita o irmão na casa dele, acha que pastorear é isso. Pastorear não é só isso não. Pastorear é eu ter sob a minha responsabilidade aquilo que é ensinado dentro da igreja. Aquele a quem muito é dado, muito será cobrado. E as pessoas acham, é fácil, é bom demais ser pastor. Tem gente que acha fácil mesmo, porque quer viver em cima de título, né? Quer viver em cima de título, quer viver em cima disso. Eu ia levantar os meninos como cooperadores domingo. Eu postei lá no grupo, cancelei. Conversei com o Edinho, expliquei, não vai ter mais. Agora não. Agora não. Por quê? Porque é preciso que as pessoas aprendam que trabalhar para o Senhor é diferente de trabalhar para mim. Se você for para minha casa fazer um serviço para mim, eu vou te pagar e vou te cobrar. Eu estou no meu direito. Agora, quando você trabalha para o Senhor, meu amigo, o patrão é outro. O nível de cobrança desse patrão também é outro. Vocês podem ter certeza disso. Então hoje a gente vê aí, várias pessoas que nasceram conosco aqui, como a Vanessa, que hoje ministra a palavra. Eu tenho total tranquilidade de falar, Vanessa, ministra a palavra para mim no domingo, que domingo eu não vou ministrar. Tenho total tranquilidade, que eu sei que ela não vai vir aqui ler um negócio e vai ficar falando bobagem. Ela vai buscar do Senhor uma palavra para trazer para cá. E nós, gente, já passamos dessa fase de ficar ouvindo bobagem. Bruno prega, eu prego, pastora prega. Quem prega analisa outro pregador. Acho que eu já até falei isso para você, né? Quem prega analisa outro pregador. E a pior coisa que tem é você ouvir um pregador falar abobrinha. Chega aqui e começa a trocar alho para o bugalho, começa a trocar um Gabriel para o Rafael, começa a confundir as coisas, pelo amor de Deus. Você senta ali, você não consegue prestar atenção, você sai vazio, entendeu? Você não entende nada que a pessoa está falando, então não dá. Um pregador sempre vai analisar o outro, mas um pregador tem que ter em mente o quê? Que para ele pregar a palavra de Deus, ele tem que ser dependente total dele. Se você não for dependente do Senhor, meu irmão, você pode ter 200 cursos de teologia. O pastor Josué tem 5 cursos de teologia, com 5 faculdades diferentes. Ele chega aqui, ele pega como se ele não tivesse nunca estudado teologia. Agora senta com ele na palavra de Deus, senta com ele, pega 10 Bíblias que você tem lá e vai estudar com ele, você vê o tanto que ele conhece da palavra de Deus. Ele é uma das poucas pessoas que eu posso dizer assim, esse conhece muito mesmo. Agora vocês imaginam. E outra coisa, as faculdades que ele tem são faculdades pesadas de teologia. É faculdade presbiteriana, é faculdade batista, é faculdade pesada de teologia pesada, é faculdade da Assembleia de Deus, é faculdade pesada de teologia, não é cursinho de teologia fácil não, é coisa pesada, é coisa que vai no profundo da palavra de Deus. Mas é um cara que nunca chegou num púlpito e veio dar lição de moral nos outros, veio falar, pegar texto da Bíblia que ninguém entendia nada para ele chegar aqui e ser o maior. Nunca fez isso. Tanto é que ele é pastor de uma igreja de uma cidade de 5.000 habitantes, onde a grande maioria do povo trabalha na roça. Então, se ele não souber falar com aquele povo nunca vai absorver nada, nunca vai entender nada. E graças ao bom Deus, né, foi levantado mais um casal de pastores lá, e vai ser levantado outro agora, de pessoas que aprenderam com ele. Então a gente tem que ser humilde, entender o nosso lugar de humildade. Não é entender, eu sou melhor do que o Yuri porque eu sou pastor da igreja. Não, entender que a minha humildade, a minha dependência não tem em nada a ver com o Yuri, é eu e Deus. E até para mim orar, até para mim dobrar o meu joelho para me orar, eu tenho que me colocar na posição de humildade, de dependência. Se eu não me coloco nessa posição, meu irmão,
Você tem que, quando você começa a orar ali, os 30 minutos primeiro da sua oração no secreto, você tem que chegar num ponto de você escutar os passos do Senhor perto de você. Você sentir ali a presença de Deus. Sentir assim aquele calor, aquela coisa gostosa que tem muito crente que nunca sentiu. Porque só fala e não fica um minuto calado para escutar o que Deus tem para falar. E depois fala, Deus não fala comigo, mas não fala mesmo, você não dá ouvido aí. Tem duas orelhas desse tamanho, parece duas chinelas vaianas pregadas na orelha, mas não escuta, não ouve. Ou melhor, escuta até demais, porque escuta falar dos outros, mas escuta o que os outros estão falando lá do outro lado, mas não ouve o que o Senhor tem para te dizer. E aí, meus irmãos, é difícil. Porque Deus quer ter um grau de intimidade com a gente muito maior do que nós estamos tendo. Muito maior. Eu não vim orar 5 horas da manhã por vontade própria, não. Deus tocou no meu coração lá no Celebrai, conversando com o pastor Carlos. Deus tocou no meu coração lá. Ele falou para mim assim, irmão, daqui uns dias nós vamos começar a orar na madrugada, papapá. Quando ele falou, deu um estalo em mim. Opa! Eu preciso fazer isso também. E eu me preparei no sábado e no domingo, para segunda-feira eu estar aqui. E na noite de domingo para segunda, eu acordei de meia hora, não foi? Eu acordava toda hora, com medo de errar a hora. Eu falei, não, nos outros dias nenhum eu errei a hora. Não precisava nem de relógio para despertar e tal. Porque o Senhor mesmo despertava. E como foi bom ter estado aqui esses dias orando às 5 horas da manhã. Não é não, Bruno? Como foi bom estar aqui, não é, Edinho? Como foi bom estar aqui. Aí, sábado, domingo nós não vamos estar, mas segunda-feira começamos de novo. 5 horas da manhã estamos aqui. Eu estou ficando disso. Então, bom demais. 4 horas da manhã vou estar de pé. Vou estar lá, de pé não, vou estar lá prostrado na minha casa. Entrando na dimensão do Espírito. E já vou chegar aqui 5 horas orando. Falando com o Senhor, não tem coisa melhor do que isso. Eu não obrigo ninguém, gente, a fazer isso. Eu acho que a pessoa tem que sentir isso, sabe? Eu quero isso. É coisa maravilhosa quando você vive, você conta, quando você sonha. Eu fico maravilhado quando eu sonho com coisas do arrebatamento. Quando Deus me dá visão de coisas do arrebatamento. E eu fico ao mesmo tempo bobo de ver que tem gente que nunca viu isso, que nunca sonhou, que nunca teve uma visão, que nada. E eu fico bobo de ver, gente, mas será que é busca? O que é que está acontecendo? Por que Deus não mostra para a pessoa? Sabe por que não mostra às vezes? Busca pouco. Ora por todo mundo, ora pelo pai, a avó, o cachorro, o vizinho, o gato angorá, volta, mas ele não pede a Deus uma experiência pessoal dele. Eu tenho uma experiência que eu pedi a Deus há muitos anos. Só que eu pedi uma vez só, não fico pedindo isso toda a vida, não, porque Deus já sabe qual que é meu desejo. Eu tenho vontade de um dia cair aqui e ser arrebatado, meu filho. Antes do arrebatamento geral, né? Um dia cair aqui e ser arrebatado. Eu tenho esse desejo, estar no monte e cair lá e Deus me arrebatar. Me levar em lugares que eu nunca fui. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, nós lemos isso aqui, acho que hoje. Existiu um homem, se no corpo ou fora dele, não sei, que foi levado ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que não é lícito falar. Ele estava falando dele mesmo. Você acha que eu não tenho essa vontade? Igual eu já vi irmãos contarem aí que foram arrebatados, que foram até os portões do céu, que viu coisas, que viu anjos lá, que viu coisas maravilhosas. Eu tenho essa vontade também. Se vocês acreditam ou não, problema de vocês, mas eu tenho essa vontade. Eu tenho. Estou aqui pregando, de repente, cai para trás aqui. Os irmãos morreu, não, morri não. Deus me arrebatou. Eu tenho essa vontade, é um desejo meu. Eu já pedi isso para Deus. Se Deus vai realizar, não sei. Mas que eu já pedi isso para Deus, eu já pedi. E um dia eu quero viver isso. A gente precisa pedir coisas para Deus que vão transformar a nossa vida. Não coisas que vão deixar a nossa vida do mesmo jeito, mas que vão transformar a nossa vida.
que vão fazer a gente chegar no culto. Pastor, eu preciso dar um testemunho hoje de algo que aconteceu. Eu quero dar um testemunho. Eu estou ardendo, eu preciso dar um testemunho. Gente, que coisa mais maravilhosa do que isso. A pessoa chegar e contar algo que viveu com Deus. E isso alimenta a fé de quem está sentado na Assembleia. Nunca vou impedir alguém que chegar aqui e falar que quer dar um testemunho. Nunca. Por mínimo que seja, por maior que seja. Sabe por quê? Testemunho não tem tamanho. Se você está com a unha encravada, meu irmão, você foi curado, glória a Deus. Se você foi curado do câncer, glória a Deus. Mas quem tem uma unha encravada não consegue calçar um sapato, gente. Aquilo dói pra caramba. Dói pra caramba. Então, para mim, milagre é independente do que seja. Entendeu? Para Deus, curar uma pessoa de AIDS e curar uma pessoa de uma unha encravada, meu amigo. Uma pessoa que tem uma dor de cabeça, o Simar tem uma dor de cabeça, entendi, coitada. Só ela que sabe o tanto que dói lá, só ele e Deus. Você acha que Deus não pode simplesmente falar, não, a partir de hoje você não vai ter isso mais não? Pode, basta ele querer. Basta Deus querer, basta ela buscar isso dele. Agora, apóstolo Paulo fala que Deus também ele deixa um espinho na nossa carne, para que nós não nos gloriemos em nós mesmos, né? Então, às vezes a gente tem um espinhozinho na carne que de vez em quando ele, e a Bíblia fala que ele é mensageiro de Satanás, viu? Dá uma apertadinha ali para te mostrar de onde você veio e quem te tirou de lá. Amém? Glorificado seja, exaltado o nome do Senhor. Nós oramos já, né, os nossos 15 minutos aí que nós oramos aqui. Vamos ficar de pé, vamos falar com Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.